Vamos fazer a prece. Fechar os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, agradecemos a presença dos Espíritos que nos ajudam nesta tarefa e te pedimos, Senhor, que o nosso estudo, o nosso trabalho possa correr na mais perfeita paz e tranquilidade. E que nós possamos sair do estudo com mais ânimo, com mais fortalecimento, e que a gente receba as energias necessárias para que o nosso final de semana seja bem a contento, bem interessante, bem do nosso gosto, aquilo que a gente espera do nosso final de semana. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de leitura da noite de hoje, rogando que a tua paz, a tua bênção estejam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos começar a leitura. Nós vamos começar aqui do Gênesis, capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Então, iniciando. Passados 2 anos inteiros. Bom, isso aqui, não sei se você estava na reunião, não lembro se você estava na reunião passada da Bíblia, estava? Não. Não. Eu acho que você não estava no estudo passado da Bíblia. Estava. Estava, né? Tá. De José. Isso, de José. Então, olha só. Então, o copeiro, esse copeiro que José interpretou o sonho dele na prisão, Sim. não se lembrou de José, né? José disse, olha, lembra-te de mim lá e tal, não se lembrou. 2 anos depois, aqui, passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Isso aqui, outro sonho interessante. Peraí! E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiam no rio outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo. E as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então o Faraó acordou. Depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, porque achou, logicamente, o sonho meio estranho, os 2 sonhos, né? Pelo que mandou chamar... Muito estranho. Pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhe interpretasse o sonho. Ou seja, todos os sábios, todos os adivinhos que existiam naquele reino, ninguém conseguiu visualizar o significado daquele sonho. Então, falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo, das minhas faltas me lembro hoje. Olha só, 2 anos depois, quando o Faraó sonhou... Lembrou. 2 anos depois, o cara ainda estava lá preso. O cara ainda estava preso, né? Então, acho que José não estava mais nem com esperança. Não estava mais nem com esperança, né?
Apesar de que José era um camarada muito confiante em Deus, né? Talvez ele tivesse até Muito ainda tranquilo. aguardando alguma providência de Deus. Então falou o copeiro-mor ao faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão. E entregou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite. Isso aqui ele já contando para o faraó. Eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos. E ele nos interpretou a cada um conforme seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar José e o fizeram sair apressadamente da prisão, ou seja, da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a faraó. Se barbeou, né, se vestiu, né, elegantemente e se apresentou ao faraó. E faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus é que dará a resposta de paz ao faraó. Olha só, mesmo aqui, olha, a gente percebe ele dizendo que essa interpretação não era dele. Estava se referindo aqui, logicamente, ao Deus que ele confiava, o Deus que ele protegia. Então, disse o faraó a José: em meu sonho estava eu em pé à beira do Nilo. Aí contou o sonho de novo. E eis que subiu do rio 7 vacas gordas e de carne formosas à vista, pastavam no carriçal. Após elas, subiam outras 7 vacas fracas, muito feias à vista, e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvesse consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que, de uma só cana, subiam 7 espigas cheias e boas. Após elas, brotavam 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Ora, contei isto aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então lhe disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Aí começa aqui a interpretação. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, bem como são as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão eles 7 anos de fome. É isto que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Café, agora... Noela, vem botar tua comida aqui na frente. Quando eu falar contigo, tu não escuta o que eu tô te dizendo. Não é criança, não. Caiu. Tô entrando. Ok. Caiu e eu não tô nem conseguindo. Tô ouvindo o senhor falar, mas não tô conseguindo entrar.
Não, eu estou escutando. Vai lá, Pronto. com fome, com fome. Bom, então vamos voltar aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Continuando. O que Deus há de fazer mostrou ao faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. A estes seguirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, aqui a gente percebe uma coisa interessante. O que Deus tinha programado para José, né, deveria acontecer. Apesar dos problemas que ele passou e vinha passando, né, as coisas que Deus havia programado para ele, entendeu? Deveria acontecer. Então, olha só. Aí nós vamos voltar aqui para nós. Nós, com certeza, todos nós somos protegidos por Deus. Estamos sob a providência divina. Está falhando. Tem hora que eu não ouço o senhor falar. Voltou. Tá. Ai, que coisa. Então, vamos voltar aqui. Vamos. Voltando aqui para nós. Nós somos protegidos de Deus. Sim. Ou seja, nós estamos sob a providência divina. Mas isso não quer dizer que nós não temos problemas. Nós sabemos, já lemos aqui na Bíblia, que José passou por um monte de problemas graves. Odiado pelos irmãos, quase assassinado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, foi preso, né? Foi assediado por uma mulher
Não é o nome do cara. E foi preso injustamente, Foi né? preso Por algo que ele não fez. Foi preso injustamente. E mesmo assim a gente não vê relato que ele fica se queixando. Não Isso é fica uma se coisa queixando. assim muito. Para mostrar para nós que essas coisas devem acontecer na nossa vida. Até porque nós estamos num planeta de provas e expiações onde o mal predomina. O que quer dizer o mal predomina? Todo lado que a gente vai, há algum problema criado por alguém que tem raiva da gente, tem inveja, ressentimento, etc, etc. Verdade. E isso provoca, muitas das vezes, no caso de José, a prisão. É verdade. A mulher de Potifar acusou José de assédio. Mas ele não queria ela, porque ele tinha consideração e respeito à mulher, ao Potifar, que era seu senhor. E ela, com raiva, espalhou que ele estava assediando, forçando. Resultado, ele foi parar na prisão. Passou lá uma porção de tempo. Por uma coisa que ele não tinha feito. Que não fez. Que ele é um camarada justo, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que era protegido por Deus. Mas como Deus tinha... Na realidade, tudo isso que ele passou, ele não fez nada para merecer. Ele pagou uma conta que é assim, a gente olhando, né? Uhum. Ele não teve culpa dele ter os sonhos dele, os irmãos dele ficaram com raiva, mas ele não teve culpa daquele sonho. Certo. Aí ele foi preso, né? E aí depois ele se deu melhor na casa de Potifar e, em resposta, ele foi preso de novo. Isso. E às vezes a gente reclama por coisa que a gente até é culpado, tem um pouquinho de culpa. E eu vejo assim a história de José é fantástica. Fantástica Eu a não história sei de José. se em nenhum momento ele murmurou, mas não é dito que tipo assim, ele fica se lamentando. E a humildade dele. A humildade Em nenhum dele. momento ele disse que aquele cargo seria dele. Ele disse para Faraó, olha, tu procura uma pessoa com essas qualidades e até ensinou o Como ele que deveria Faraó fazer. deveria fazer. Isso. Coisa que a gente não vê isso nem no serviço, né, seu Rubens? É verdade. No serviço da gente, o colega sabe o certo e deixa a gente quebrar a cara, mas não diz o que é certo para a gente não, com medo da gente subir de cargo ou ganhar algum elogio, e ele não. Isso. E ele não teve nenhum problema, ele disse o que era para fazer, numa humildade. Impressionante. É muito. Eu peço a Deus que um dia eu tenha essa humildade, porque às vezes a gente pensa que tem, mas às vezes a gente não é tão humilde quanto parece. É verdade. Então, muito bonita essa humildade de José. Muito, muito. Um ensinamento fabuloso para a gente, né? Que vive reclamando das coisas que acontecem, né? Que a gente vive reclamando. É um exemplo, aliás, como José tem muitos exemplos aí na Bíblia, né? E fora da Bíblia, a gente tem muitos exemplos assim, né? Que pessoas sofreram barbaridades, né? Sem merecer, entre aspas, né? Sem merecer, por conta da inveja, da perseguição de muitas pessoas, por conta do comportamento dele, por conta das virtudes que ele tinha, que a pessoa tem. E aí, o invejoso sempre dá um jeito de derrubar aquele que ele acha que está acima dele em termos de virtude. É, verdade. Tá. E em todo lugar a gente vive cercado de pessoas assim, né? Todo lado. Todo lugar. Principalmente quando a gente se destaca em alguma coisinha. Toda vez que a gente se destaca em alguma coisa diferente, um pouquinho diferente dos demais que nos rodeiam, algumas pessoas... A gente é alvo da inveja. Alvo da inveja. E por conta desse alvo, por conta dessa inveja, a gente é perseguido, caluniado,
etc. É etc. verdade, é verdade. Tá. Então, voltando História aqui à nossa conversa. Então, bem aqui, a gente percebe que o faraó já nomeia José para ser imediatamente, né? imediatamente. Porque ele percebeu a inteligência de José e o senso de administração que ele tinha, além da ajuda de Deus. Porque ele percebeu que, o faraó percebeu que José tinha uma proteção divina. Sim. Pois é, então chegou à conclusão que ele tinha as qualidades necessárias para assumir o cargo. Ideais É, para assumir o cargo. exatamente. A palavra mais certa seria essa. Ele teria as qualidades ideais para assumir aquele cargo. Verdade. Bom, continuando aqui. Disse mais Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aqui, ó, já começou a, né, modificar a aparência do camarada, já coloca ouro, já colocou sinete, o anel de sinete. Ou seja, o camarada agora era o principal homem do Egito depois do rei. Era o governador. Além do mais, continuando, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. O camarada já estava sendo reverenciado. Mudou, né, a vida dele assim, Completamente. da água para o Da água vinho, para o né? vinho. Isso, a frase é essa, certa é essa. Da água para o vinho. Quantas e quantas vezes a gente diz assim, mas a vida de fulano mudou da água para o vinho, assim, de repente e tal. Né? Ou seja, isso é Será assistência. que Diga. olhando esse lado assim, a gente vê outras pessoas também que às vezes batalha, batalha, batalha e não sai dali, não sai do lugar. E outras passam uma temporada ruim e do nada dá aquele salto. Será que essas coisas, tipo, no caso de José, já estava previsto que José ia chegar ter ali, ia chegar êxito? ali. Isso. Já estava E previsto. não, tudo isso que passou não atrapalhou. Na Não hora atrapalhou. certa, ele teve êxito. Não Será que atrapalhou nem a fé dele. nem a fé dele? Então, aí daí eu fico pensando. Então, aquilo que você é destinado a ter e a ser, você vai ser. Isso. Não é, seu Você Rô? vai ser. Agora, vai depender também de você fazer a sua parte. Também tem isso. Porque, olha só, está programado. Mas não quer dizer que vai ser exatamente desse jeito, tal, 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 tal. Vai ser uma fatalidade. Não, está programado. Mas, no meio do caminho, você pode desviar desse caminho e não chegar ao seu objetivo. Tem outra história, Sim, entrando bem nessa história, a história de Sansão. Estava programado para Sansão ser uma pessoa, mas no meio do caminho ele fez um monte de erro que ele acabou sendo outro. Isso. Teve um trágico fim. Já José estava programado e ele fez tudo o que deveria fazer. Que deveria fazer. Entendi. Entendi agora. Tá certo? Então, apesar de estar programado, a gente pode mudar dependendo das nossas atitudes. Nosso livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Pode mudar ou não. Isso. Certo? Verdade. Entendi. Muito bem. No caso de Sansão, o que atrapalhou ele foi uma mulher. Isso. No caso de José, José não se envolveu com a mulher. E a mulher estava lá presente do mesmo jeito, né? Isso, a mulher estava lá presente do mesmo jeito. Ele podia muito bem se aproveitar, não podia? Podia. Podia. Mas olha só, ele era bonito, é um cara, né, bem apessoado, bonito, de rosto, de físico,
e tal. Sim, E aí, a mulher se engraçou pelo cara, ela também era uma mulher muito bonita, se engraçou com pelo cara, certeza. e ele poderia muito bem ter aproveitado a oportunidade e ninguém ia saber, porque ela não ia contar para o marido. Não é verdade? Porque ela que insinuou, ela Sim. que deu em cima do cara. Mas aí, o livre-arbítrio dele, ele poderia, mas ele não quis livre-arbítrio. Então, a gente, olha, se ele escolhesse o caminho de ir para lá, talvez ele não seria nomeado para cá. Entendeu? Ele Então, mudaria é assim, o curso da história dele. isso. Então, a gente tem, em todos os momentos da vida da gente, a gente tem duas escolhas, né? Às vezes a gente tem o lado mais fácil e você pode optar, não, esse aqui é o mais difícil, mas esse é o correto, Isso. né? E é bem nessa hora que você toma essa decisão é que você pode ou ter um fracasso mais na frente, ou você pode ter um êxito, dependendo. Isso aí repete na vida da gente, viu, do seu Rubens? livre-arbítrio, dependendo do nosso livre-arbítrio. É. Quer E ver? essas escolhas, elas estão assim, toda hora quando você vai tomar uma grande decisão, você se encontra exatamente nessa encruzilhada. Isso. Sempre tem um caminho mais fácil, sempre tem outro mais Lógico, difícil. lógico, lógico, lógico. Às Incrível, vezes, não o caminho mais fácil é aquela história lá do Evangelho, a porta larga. Você enveredou pela porta larga. Uhum. A porta estreita é a porta da dificuldade, do sofrimento. Foi o que José escolheu. Mas é essa que vai te dar o êxito mais lá na frente, Isso, né? isso. Foi a que É os José... atalhos da vida que às vezes a gente, por besteira, você quer cortar, pegar um atalho, aí você se perde. Isso, aí você se perde. Você se perde. Então, olha Perde a só. bênção. Então, representando aí na atitude de José, a porta larga e a porta estreita. O que era a porta larga? Ele se aproveitar da mulher, do Potifar. Isso. Certo? Mas aí, como Verdade. ele tinha confiança em Deus, né? Ele tinha confiança em Deus e era fiel a Deus, né? Como se diz, ele, não, peraí, resolveu negar, ficar com ela. E o resultado desta negação foi a acusação injusta de assédio, de estupro. E aí, ele nem se defendeu. Coisa interessante que ele não se defendeu. Até porque também não ia adiantar. Não ia adiantar. E acreditar Pois é. Na história da mulher dele. Ninguém ia acreditar nele. Então, ele não se defendeu. Então, preferiu ser preso do que entrar pela porta larga. Porta estreita da dificuldade, foi o que ele encontrou. E às vezes... Tá. E no caso de Sansão, foi o contrário. Ele aproveitou a porta larga de Dalila, que a gente vai ver isso aí mais na frente, no estudo. Nós vamos ver isso mais na frente do estudo. Certo? Muito bem. Continuando. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafnate Panea e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Olha aí, ainda ganhou de presente. De brinde, Uma esposa. uma mulher, uma esposa.
Tá vendo como que às vezes a pessoa só precisa se manter fiel? Só precisa se manter fiel para a coisa engrenar. É, A coisa engrenar. Muito bem. Continuando. Ora, José era da idade de 30 anos. Era novo, né? sim. 30 Novo. anos. Quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Bom, a partir dali, ele já viajou a terra toda, né, do Já Egito. passou a exercer a liderança que ele tinha ganhado. E já começou a exercer a liderança e a direção que ele tinha ganho, né? Tudo bem. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu a mancheia. E José juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade, guardou dentro da mesma. Assim, José juntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contar. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos. O cara já estava de menino aqui. Uhum. Que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha só, olha o que ele disse aqui. Olha que frase interessante. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, a aflição ajudou ele a crescer. Se Aliás, transformou numa bênção. isso. Aliás, essas aflições nossas é que nos ajudam a crescer. E a gente não entende a coisa. A gente não entende o recado das Verdade, aflições. seu Rubens. A gente não entende. É verdade. Muito bem. Acabaram-se, então, os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome. Como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazer. O camarada entregou tudo na mão de José. Resolvia tudo, porque ele confiava plenamente em José. Verdade. Confiava E plenamente. José, pelo jeito, já tinha aquele dom para ser um excelente administrador, né? Isso. Já tinha dom para ser um excelente administrador. Tanto é que ele administrava tudo do Potifar. Está lembrado? Pois é, quando ele esteve na casa de Potifar, ele é que administrava tudo lá. Administrava todos os bens do Potifar, era ele que administrava. Tá, eu estou andando aqui, seu Rubens, é porque eles estão jantando lá na rua e eu estou dizendo para eles guardar um pouquinho para comer depois, para me comer depois. Tá certo. Muito bem. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também, de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José,
porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Bom, então, olha só, aqui, ó, outra coisa interessante, que vai nos abrir a cabeça, ao entendimento, com relação a que esta fome, ela vai atingir também a terra do pai dele, de Jacó, e dos irmãos de Jacó. E aí... Então, e além do Egito, essa fome? Estava além das terras do Egito, né? Então, essa fome vai atingir os familiares de José, que era o pai dele, que era Jacó, e os seus irmãos, que o tinham vendido. E aí, nós vamos ver mais na frente aqui, no capítulo 42, ou coisa parecida, nós vamos ver que os irmãos de José vão até o Egito por conta disso aí. Tá, mas nós vamos fazer o seguinte. Como nós está encerrado aqui esse capítulo 41, nós vamos, na próxima sexta, continuar no capítulo 32, aliás, 42, para que a gente não pare ele na metade, no meio, coisa parecida. Tá? Então, a gente estudou, né, deu uma leitura, fez uma lida, uma conversada sobre o capítulo 41 de Gênesis, que foi realmente muito interessante para as nossas reflexões com relação às nossas dificuldades e às nossas aflições na vida. Esse é o Rubens. E agora ele pergunta assim, esse Deus a quem José se referia e temia era Deus mesmo ou, no caso aí, algum, como é que a gente chama, espírito amigo? Já não era mais aquele Deus que eles chamavam, que Moisés chamavam, que era sanguinário, que queria... Não era. Você vê, parece que ele tem outro comportamento. Outro comportamento. E, além do mais, quer ver um detalhe interessante com relação a isso? Além do mais, nenhum espírito aparecia para ele, para José. Olha só que coisa interessante. Nos outros, entendeu? Aparecia e conversava diretamente com Jacó, com Abraão, com Moisés, com Noé. Aparecia e conversava diretamente com eles. Aqui não. A gente não vê em momento algum alguma entidade se apresentar diante de José para conversar diretamente com ele. Não. Ou seja... Era só... ele, eu entendo que talvez ele ouvia, né? Só... Porque a hora que ele interpretou o sonho foi imediatamente, foi na hora que Faraó terminou de contar, ele já tinha a resposta. Então, ele ouvia... Não, né? Talvez não ouvia, intuitivamente. Também. Nem precisa ouvir. Às vezes o camarada, por intuição, e ele... já percebe. E tem mais outra coisa. Ele era acostumado a interpretações desde criança. Lembra da interpretação dos sonhos dele com os irmãos? Sim. Pois é, ele já interpretava. Então, ele já nasceu com esse dom. Lembra daquela passagem lá, assim, quando ela estava junto com os irmãos? Ele sonhou dos molhos de trigo. Isso, sonhou e disse para os irmãos, e os irmãos, a partir dali, já não gostavam dele, porque o Jacó gostava mais dele do que dos outros. E mais esse sonho aí completou a raiva dos irmãos contra ele. Ou seja, desde lá, ele já sabia interpretar sonhos. Então, a gente pode dizer que ele nasceu com esse dom interpretativo dos sonhos. É igual que tem pessoas que já nascem com uma mediunidade. Isso. E outras não. Outras não. Né? Isso, outras não. É verdade. Entendi agora, porque eu ainda fico assim, o que eu aprendi, aí eu fico comparando, entendeu? Isso, a gente compara. Entendi agora. E o mais belo desse capítulo é que ele não aparece em nenhuma hora que ele conversa com algum Deus. Não aparece. Ele tinha fé, a fé. Jesus não disse certa vez, bem-aventurados aqueles que não viram e creram.
ele disse Sim. para Tomé, que era o descrente do grupo. Foi. Lembra? Pois é. E Bem-aventurado. nem nenhuma hora também ele se intitulou de profeta ou de Isso, alguma. não, Não. nenhuma hora. Para ele era assim a coisa normal, né? Era um Realmente. São camarada de detalhes que eu não tinha percebido. sentimento nobre. Era um cara de sentimento nobre. É como algumas literaturas que a gente vê, não sei se é André Luiz ou se é Emmanuel, dizendo assim do desapego a títulos que a gente, às vezes, a pessoa corre tanto atrás, né? Para ele, não, esses títulos não tinha muito Não, a ele era ver. humilde. O título não lhe subiu à cabeça. Não. Porque tem gente... Mesmo ele tendo aquela pompa toda que Faraó mostrou para ele, parece que ele Continuava humilde. continuava com humildade, né? Ele Isso. não, em nenhum momento ele se engrandeceu com tudo aquilo. Verdade. Nossa, esses detalhes eu não conseguia enxergar. Enxergar Eu estou lá. maravilhada, Pois é, Eu estou maravilhada. maravilhado. Porque o camarada tinha um sentimento nobre. Ele tinha um sentimento nobre. Ele era nobre. Humilde, prestativo. Se doava para os outros. Nossa. Caridoso. Entendeu? Bom, esse capítulo fez a gente refletir um monte de coisa boa para nós. Muita. É um exemplo, É um né? exemplo. Ele é um exemplo. É um exemplo para todos nós. O cara é um exemplo para todos nós. E ainda vai ter coisa, né? Vai ter coisa no decorrer desses capítulos do Gênesis com relação a ele. Bom, mas vamos ficar por aqui, né? Para a gente continuar a começar o próximo capítulo na sexta-feira. Beleza? Para a gente não se estender muito. Bom, então vamos. Alguma pergunta? Quer fazer algum comentário mais? Isso é muito comentário. Eu estou maravilhada. Realmente Eu estou maravilhada. Espetacular essa passagem aí. Espetacular. Maravilhosa. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos. E vamos fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, nós agradecemos mais uma vez a tua presença. E agradecemos também, Senhor, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesta tarefa. Agradecemos também, Senhor, pelos espíritos que foram convidados a participar desta tarefa, desse trabalho de reflexão com relação a este capítulo. E te pedimos também, Senhor, nesse momento, por todos os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, porque nós sabemos que eles têm as suas dificuldades e precisam resolver essas dificuldades. E por isso, Senhor, é que nós rogamos que eles também sejam assistidos neste momento. E todos os companheiros do grupo que precisam um pouco mais de assistência com relação às suas saúdes, Senhor. Porque tem algumas pessoas do grupo que estão precisando da tua ajuda nesse sentido. Melhorar a sua saúde, a fim de que eles tenham mais disposição e possam trabalhar a contento. Por último, Senhor, pedimos pela nossa casa, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, nossos amigos, nossas pessoas, nossos entes queridos, tanto encarnados quanto desencarnados. E que onde quer que eles estejam também, Senhor, desencarnados, eles possam receber a tua bênção maravilhosa para o alívio das suas dores. Sendo assim, Senhor, agradecidos mais uma vez pela tua presença e teu concurso sobre nossos estudos e sobre nós, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho de reflexão de leitura da Bíblia da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos protejam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, minha querida amiga. Boa noite, bom final de semana. Até na próxima reunião, se Deus o permitir. Amém. Amém. Um abraço.
Tenha bons sonhos, como diz José. Abraço. Bons sonhos com o pessoal Obrigada. dele aqui. O senhor também. Tá, boa noite. Tá bom.